Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Esta é a série onde eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Comecei a partir do livro de Mateus, do Novo Testamento. Quando completarmos em Apocalipse a leitura, vamos para Gênesis, dando início assim à leitura do Velho Testamento. Obrigado a você que nos acompanha aqui todos os dias, que Deus te abençoe. A você que é novo, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que nós publicamos aqui para você. Lembrando que nós também estamos nas plataformas de áudio, Apple Podcast e também no Spotify. Nossa Bíblia de leitura é a Bíblia de Estudo de John Wesley da Sociedade Bíblica Brasileira. Abra aí comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 é a nossa leitura de hoje. No capítulo de número 10, nós lemos os seguintes títulos: o centurião Cornélio, Pedro tem uma visão, os enviados de Cornélio chegam a Jope e Pedro entra e prega na casa de Cornélio. O último título é O Espírito Santo desce sobre os gentios. Vamos à leitura do capítulo de número 11 do livro de Atos, que diz: A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando em um êxtase. Tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol debaixo do céu, pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e, de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia, para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Versículo 19 do capítulo 11 do livro de Atos. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo,
e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ágabo prediz grande fome. Versículo 27 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se, um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo.